Olá pessoal, vamos a mais uma aula do curso de Matemática Básica. Aula de hoje sobre mínimo múltiplo comum. Uma aula muito cobrada, gente, um assunto muito cobrado em vestibulares e principalmente no Enem. No começo da aula a gente vai falar sobre o que são os múltiplos de um certo número. Esse entendimento é importante, tá? Depois a gente vai ver o método da decomposição simultânea em fatores primos. Vai pegar uma parte da fatoração para entender essa decomposição simultânea, um método que facilita bastante o cálculo do mínimo múltiplo comum. Terminado isso, bastante coisa, né? 3 propriedades importantíssimas que envolvem mínimo múltiplo comum e no final, para fazer um fechamento, 3 questões de vestibular, para você ver como esse assunto é cobrado nos vestibulares e também no Enem. Certo, gente? Outra coisa, só um recado antes de começar. Inscreva-se no canal Mais Matemática. Semanalmente eu estarei disponibilizando aulas e você vai ficar assim por dentro de tudo o que acontece por lá. Ok, gente? Vamos começar. Então vamos lá. Mínimo múltiplo comum. Também conhecido, gente, como MMC, que são as iniciais de mínimo múltiplo comum. Claro, né? Aqui, gente, ó, para a gente começar, é importante a gente entender a ideia de múltiplo. O que significa um número ser múltiplo de outro número? Vamos começar aqui, ó, por exemplo, escrevendo quais são os múltiplos do número 4. Quais são os múltiplos do 4? Um conjunto, tá? Começamos assim, ó. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. Opa! Vamos apagar aqui. 24. E assim sucessivamente. Agora, por exemplo, os múltiplos do 5. Ó, começa com 5. 5 vezes 1, 5. Aí tu vai pulando, ó. Vai para o 10. O próximo é o 15. O outro é o 20. 25. E assim sucessivamente. Vou fazer mais um aqui, ó. Múltiplos de 8. Quais são os múltiplos do 8? Começa sempre por ele. 8 vezes 1 dá 8. 8 vezes 2, 16. O próximo é o 24. 32. 40. E assim também por diante. O importante aqui, ó, é você perceber o seguinte. Do 4 para o 8, está sendo acrescentado 4. Então, múltiplos de 4, os números vão pulando de 4 em 4. Ó. Mais 4 dá 12, mais 4, 16, e assim vai indo. O 5, múltiplos de 5, vai pulando de 5 em 5. 5 mais 5 dá 10, mais 5 dá 15, mais 5 dá 20. Mesma coisa para o 8. Ó. 8 mais 8, 16, e vai pulando de 8 em 8. 24, mais 8, 32, e assim sucessivamente. Agora, entendendo a ideia de múltiplo, a gente vai saber como encontrar o mínimo múltiplo comum entre o 2 e o 3, por exemplo. Quanto é que é? Número bem baixo, por enquanto, para a gente entender bem como é que funciona. Tá? Por exemplo, vamos fazer o conjunto dos múltiplos de 2. 2 vezes 1, 2, e assim vai indo, né? 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, e assim sucessivamente. Agora, quais são os múltiplos do 3? 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3 dá 9. O próximo é o 12.
depois o 15, depois o 18, 21 e assim sucessivamente. O que acontece aqui é o seguinte, ó. A gente tem dois conjuntos sendo representados. Um representando os múltiplos do 2 e o outro representando os múltiplos do 3. Só que tem elementos em comum. Olha aqui, ó. Nós temos o 6 como elemento comum, ou seja, o 6 ele é múltiplo do 2 e ele é múltiplo do 3. Então, o 6, conclusão, ele é múltiplo comum entre o 2 e o 3. Tem mais algum aqui? Ó? O próximo, o 12. Ó. O 12 é múltiplo do 2 e é múltiplo do 3. Então, ele é múltiplo comum do 2 e do 3. O próximo seria qual? Vamos botar mais um aqui. Ó. 16, o próximo aqui seria o 18. Então, aqui, ó, o 18, ele é múltiplo comum, tá? Por quê? Porque ele é múltiplo do 2 e, ao mesmo tempo, ele é múltiplo do 3. Então, em vermelho aqui, gente, a gente representou os múltiplos comuns. Só que a ideia da aula em si é o mínimo, tá? O mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum, ou seja, o menor múltiplo que é comum aos dois números, 2 e 3, é o 6. Tá? Se a gente for pulando agora de 6 em 6, a gente vai ter os múltiplos que são comuns. Opa, aqui é 6, né? A gente vai ter os múltiplos que são comuns entre o 2 e o 3. Sempre pulando, nesse caso, ó, de 6 em 6. Mas, como eu falei, o menor múltiplo comum entre esses números é, no caso, o número 6. Então, vamos lá. Ó. O mínimo múltiplo comum entre o 2 e o 3 é o 6. Repare, então, que o entendimento do que é um múltiplo de um número é fundamental, né? Só que o que não dá numa questão, por exemplo, que envolva mínimo múltiplo comum, a gente tem que fazer essa construção de número em número até encontrarmos o menor múltiplo comum. Para isso tem uma regra, um método, na verdade, que é o método da decomposição simultânea em fatores primos, totalmente vinculado à fatoração. Ok, gente? Fatoração a gente vai lembrar bastante, então, nessa aula. Vamos ver como é que funciona esse método. Vamos descer um pouquinho. Aqui. Então, agora a nossa regra, ela é baseada na decomposição. Escreva lá. Simultânea em fatores primos. Uma decomposição simultânea em fatores primos. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. O mínimo múltiplo comum entre o 8 e o 12. Então, tem uma maneira mais simples do que você ficar escrevendo conjunto que representa os múltiplos do 8 e um conjunto que represente os múltiplos do 12, e até encontrar o múltiplo comum. A gente faz a chamada decomposição simultânea. A gente já viu a decomposição, tá? Mas a simultânea é algo novo para nós. Ó. 8 e 12, a gente coloca um ao lado do outro e passa um tracinho aqui. Ó. Tá? Então, vamos lá. Por exemplo, aqui do lado direito, a gente já sabe, a gente já viu, que a gente só coloca números primos. Então, vamos começar com o menor primo de todos, que é o primo par. O único primo par, que é o 2. Aí começa. 8 dividido por 2, isso aqui vai dar 4. 12 dividido por 2, 6. Aí você pensa, dá para continuar dividindo por 2? Dá. Então, coloca o 2. 4 dividido por 2 vai dar 2. E 6 dividido por 2, 3. Dá para dividir por 2 ainda? Aí você pode pensar, poxa, nós temos o número 3 aqui. Ó. Então, talvez não dê.
Mas nós temos o 2 que dá, gente. Então, se tiver algum número ainda que dá para dividir por 2, você continua. 2 dividido por 2 vai dar 1. O 3 dividido por 2 não dá para dividir. Então, a gente apenas repete ele. Pula para o próximo número primo, que é o próprio número 3. 3 dividido por 3 dá 1. Aí, gente, ó, quando as colunas terminaram no número 1, a decomposição acabou. Tá? E a gente vai ter, então, o mínimo múltiplo comum. Pode passar um traço aqui, ó, e o mínimo múltiplo comum entre o 8 e o 12, como é que você faz agora? Faz assim, ó. Esses números aqui, a gente multiplica, tá? Então, eu vou escrever aqui, ó, multiplicar. Ok? Então, a gente vai multiplicar esses números aqui. Ou seja, vai ficar quanto? 2 vezes 2 vezes 2. Vamos fazer por partes, ó. 2 vezes 2 vezes 2 é 2 na potência 3. 2 ao cubo. E tem vezes o 3 ainda. Olha lá, 2 ao cubo dá 8, vezes o 3, 24. Então, o 24 é o mínimo múltiplo comum entre o 8 e o 12. Vamos descer um pouquinho. Vamos fazer agora o mínimo múltiplo comum entre o 36, 48 e 90. Tá? Então, agora, essa aqui é a nossa dúvida. Então, vamos lá. Mesma coisa, ó. 36, 48, 90, coloca os 3 ali e passa uma linha vertical para a gente fazer a fatoração simultânea. Decomposição em fatores primos, tá? Então, vamos lá. Olha só. Começamos com o 2, né? Então, ó, 36 dividido por 2, 18. 48 por 2, 24. 90 por 2, 45. A gente está fazendo de 3 números, tá? Mas poderiam ser mais números ou 2, como a gente fez anteriormente. Vamos continuar. Dá para dividir por 2 de novo? Dá. Ó, 18 dividido por 2, 9. 24 dividido por 2, 12. 45 dividido por 2, não dá. A gente já viu que a gente repete. Algum deles dá para dividir por 2 ainda? Sim, o 12, né? O 12 é número par, então dá para dividir por 2. O 9 não dá e o 45 não dá. Então, a gente repete eles. Agora, o 12 dividido por 2 dá 6. E o 6 também dá para dividir por 2. Então, a gente continua a divisão por 2. O 9 e o 45 não dá. Agora, 6 dividido por 2 dá 3. Agora, note que nenhum desses dá para dividir por 2. Então, a gente vê se dá para dividir pelo próximo número primo. Dá para dividir por 3? Dá. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. 45 dividido por 3, 15. Dá para dividir por 3 ainda? Dá. Ó, 3 dividido por 3 vai dar 1. Esse aqui já terminou, fica no 1. 15 dividido por 3 vai dar 5. Agora, não dá mais para dividir por 3, dá para dividir por 5. 5 dividido por 5, resultado é 1. Então, olha aqui, ó, finalizou 1 aqui, finalizou com o número 1 aqui e aqui também. Então, nesse momento, terminou a fatoração. Então, nós temos que o mínimo múltiplo comum entre o 36, 48 e o 90 é igual ao 2. Ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui vai dar 2 na potência 4. 3 vezes 3. Isso aqui vai dar 3 ao quadrado. E nós temos vezes o 5 aqui. Tá? Isso aqui vai dar quanto? 2 na potência 4 dá 16. 3 ao quadrado dá 9. Ó,
5 vezes 9 dá 45. 45 vezes o 16, 720. Então, 720 é o mínimo múltiplo comum entre o 36 e o 48,90. E aí, gente, tranquilo? Esse método da decomposição simultânea em fatores primos, ele pode ser utilizado em 2 números, 3 números, 4 números, como eu falei na resolução das questões, ok? O próximo passo são as propriedades. As propriedades que envolvem mínimo múltiplo comum são muito importantes, tá? Dê uma olhada nelas. Então, vamos lá. Propriedades. Vamos começar aqui com a propriedade 1. Vamos chamar de P1. A P1 diz o seguinte, ó, vamos copiar. O mínimo múltiplo comum entre 2 ou mais números primos será sempre igual ao produto entre eles. Olha um exemplo aqui, ó. Mínimo múltiplo comum entre o 3 e o 5. O 3 e o 5, eles são números primos. Então, se o 3 ele é um número primo e o 5 também é um número primo, então você nem precisa fazer a decomposição em fatores primos, tá? O mínimo múltiplo comum entre eles é o produto entre eles, ó. É a multiplicação entre eles. 3 vezes 5, então o resultado é 15. Ok? Ó, o mínimo múltiplo comum entre 2 ou mais números primos tem que ser entre números primos. Ele é sempre igual ao produto entre eles. Ok? Vamos para P2. Dados dois ou mais números em que o maior é múltiplo dos outros. O mínimo múltiplo comum, nesse caso, é o maior deles. Quer ver? Ó? Um exemplo. O mínimo múltiplo comum entre o 4 e o 8, o que acontece? Ó? Nós temos dois números e um é múltiplo do outro. Ó. O 8 é múltiplo do 4. Então, nesse caso, o mínimo múltiplo comum entre esses dois números é, no caso, o maior número, ou seja, o 8. Vamos pegar outro exemplo aqui. Ó. Mínimo múltiplo comum entre o 2, o 8 e o 24. Olha aqui, ó. O 24 ele é múltiplo do 2 e o 24 também é múltiplo do 8. Porque 3 vezes 8 dá 24 e 2 vezes 12 dá 24. Então, o 24 ele é múltiplo dos outros dois. Então, o mínimo múltiplo comum, nesse caso, é o próprio número 24, que é o maior entre eles. Tá? Sempre, no caso, é o maior número.
A última propriedade, eu vou fazer um exemplo para você entender melhor. Olha só. O mínimo múltiplo comum entre o 8 e o 12, a gente já viu que é 24. Agora, o que acontece se a gente multiplicar por 5 esses dois números aqui? 5 vezes 8, isso aqui vai dar 40. 5 vezes 12, isso aqui vai dar 60. E se a gente quiser agora calcular o mínimo múltiplo comum desses novos números gerados, o que acontece? Precisa fazer a conta? Não, gente. É só você seguir a ideia e também multiplicar o número 24, que era o mínimo múltiplo comum dos números anteriores. 5 vezes 24, 120. Então, o que acontece? Vou repetir aqui. Ó. Se você multiplicar por um número qualquer, número inteiro qualquer, esses números aqui, o mínimo múltiplo comum dos números iniciais também será multiplicado pelo mesmo número que você multiplicou, no caso, o 8 e o 12. Tá? Isso vale para divisão também, tá? Por exemplo, se você pegar o mínimo múltiplo comum entre o 30 e o 40, você sabe que o mínimo múltiplo comum entre o 30 e o 40, se a gente for calcular, vai dar 120. Tá? Agora, vamos supor que a gente queira dividir por 10 o 30 e dividir por 10 o 40. Vai surgir novos números, né? Vai surgir o 3 e o 40 dividido por 10 surge o 4. E se a gente quisesse calcular agora o mínimo múltiplo comum entre os novos números, não precisaria fazer a conta. É só seguir a regra. Pegaria o mínimo múltiplo comum entre o 30 e o 40, que é o 120, e nesse caso também dividiria por 10. E a gente encontraria o mínimo múltiplo comum entre o 3 e o 4, que é o próprio número 12. Ok, pessoal? 3 propriedades muito importantes, não é? Agora é o seguinte, vamos fazer 3 questões que envolvem mínimo múltiplo comum e fazer um fechamento desse conteúdo, ok? Acompanhe elas. Vamos ao primeiro exemplo. 2 sinais luminosos acendem juntos num determinado instante. Um deles permanece aceso 1 minuto e apagado 30 segundos. Ó, aceso 1 minuto e apagado 30 segundos. Enquanto o outro permanece aceso 1 minuto e apagado 20 segundos. Ok? A partir desse instante, qual o número mínimo de minutos necessários para que os dois sinais voltem a acender juntos outra vez? Questão clássica, tá? De mínimo múltiplo comum. Só vamos ajeitar um pouquinho aqui. Ó. Nós temos 2 sinais luminosos. Eu vou chamar de primeiro sinal luminoso e o segundo sinal luminoso. Bom, o primeiro sinal luminoso, ele fica aceso 1 minuto, ou seja, 60 segundos, e apagado 30 segundos. E aí, depois desse tempo, ele volta a acender, ou seja, 60 segundos aceso, 30 segundos apagado, depois volta a acender, significa que após 90 segundos ele voltará a acender. Mesmo raciocínio para o segundo. Ele fica aceso 1 minuto, ou seja, 60 segundos, e apagado 20. Isso vai dar um ciclo, um período total de 60 segundos. Desculpa, 80 segundos. Bom, o que acontece aqui, gente?
O primeiro de 90 em 90 segundos, ele acende. E o segundo de 80 em 80 segundos, ele acende. Ou seja, para saber quando é que eles acendem juntos outra vez, nós temos que achar um número que é múltiplo de 90 e 80 simultaneamente. Então, isso aqui é uma questão clássica de mínimo múltiplo comum entre o 90 e 80. Então, vamos lá. Entre o 90 e 80, fazendo a fatoração simultânea, vai ficar assim, ó. Por 2 dá 45 e deu 40. Por 2, mantemos o 45 e ficou 20. Por 2, continua o 45 e fica 10. Por 2, continua o 45 e fica 5. Agora, por 3, dá 15 e dá 5. Por 3 novamente, dá 5 e dá 5. E por 5 vai dar 1 e 1. Ou seja, terminado em 1, a fatoração terminou, né, gente? Então, olha só. O mínimo múltiplo comum entre 90 e 80 será quanto? 2 elevado na potência 4 vezes 3 ao quadrado vezes o 5. Isso aqui vai dar quanto? 2 na 4 é 16. 3 ao quadrado, 9, vezes o 5. 9 vezes 5, isso dá 45. Então, vamos fazer aqui, ó. 45 vezes o 16 dá quanto? 6 vezes 5 dá 30, foi 3. 6 vezes 4 dá 24, com 3 dá 27. 1 vezes 45, 45. Somando vai dar 0. 7 e 5 deu 12, foi 1. Isso aqui vai dar 13, 4, 720. Ou seja, de 720 e 720 segundos, os sinais voltam a acender simultaneamente. Mas a pergunta é em minutos. Olha lá. Ó. Bom, as respostas são todas em minutos. A pergunta é, 720 segundos tem quantos minutos? Beleza, agora é só dividir. Ó. 720 segundos dividido por 60 segundos, que é o tempo de 1 minuto. Corta, corta. 720, então, dividido por 60, vai ser 72 dividido por 6. Isso aqui vai dar 12. De 12 em 12 minutos, os sinais luminosos, então, eles voltam a se acender. Então, nós vamos ter o item 04 como alternativa correta. Vamos ao segundo exemplo. Outra questão de vestibular, tá? Olha só. Miro ganhou um prêmio em dinheiro que é superior a R$ 2.000 e inferior a R$ 2.500. Se ele contá-lo de 30 em 30 reais, ou de 40 em 40 reais, ou de 50 em 50 reais, sempre sobrarão R$ 25. O valor do prêmio é de quanto? Bom, o prêmio, gente, está entre R$ 2.000 e R$ 2.500. Ó, eu botei uma anotação assim, ó. O prêmio ele é maior que 2.000 e é menor que R$ 2.500. Ele disse que se for contado de 30 em 30 reais, ou de 40 em 40 reais, ou de 50 em 50 reais, e somado mais R$ 25, esse é o valor do prêmio. Ou seja, o prêmio, gente, ele tem que ser múltiplo de 30, 40 e 50 ao mesmo tempo. Isso aqui é uma questão clássica de mínimo múltiplo comum envolvendo os valores 30, 40 e 50. Vamos calcular isso aqui, então? Ó, 30, 40 e 50, e tirando o mínimo múltiplo comum, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Divide por 2, aqui vai dar 15, aqui vai dar 20 e aqui vai dar 25.
Por 2, aqui ficou 10. E o 15 e o 25 a gente repetiu. Por 2, aqui fica 5. E o 15 e o 25, novamente, repetimos. Por 3, aqui vai dar 5. 5 e 25, repetimos. Por 5, aqui vai dar 1, 1 e 5. E por 5 vai dar 1. Chegou nesse momento, então, as 3 colunas terminadas em 1, nós teremos o mínimo múltiplo comum como sendo a multiplicação desses fatores. Ou seja, 2 ao cubo vezes o 3 vezes o 25. E essa multiplicação, ela vai dar exatamente 600. Então, pensa o seguinte, gente. Por enquanto, esquece essa restrição que o problema fez. Tá? Esquece um pouquinho ela. Vamos pensar o seguinte. Possibilidades para o prêmio do Miro. O Miro, então, se a gente contar de 30 em 30, 40 em 40 e 50 em 50, a gente chega no primeiro múltiplo, que é R$600, e diz que sempre sobra R$25. Então, mais R$25. O prêmio dele poderia ser esse. O prêmio dele poderia ser o que também? Qual é o próximo múltiplo comum de 30, 40 e 50? Acrescenta 600. Ou seja, lá em 1.200 será o próximo múltiplo, mais os R$25. Coloca mais 600. Isso vai dar 1.800, mais os R$25. Coloca mais 600. 2.400, mais os R$25. Coloca mais 600. Pode ser R$3.000, mais R$25 que estão sobrando, e assim sucessivamente. Tá? Mas olha a restrição. A restrição foi de que o prêmio está entre R$2.000 e R$2.500, gente. Então, só pode ser essa possibilidade aqui. Ó. E o prêmio dele, então, está no valor de R$2.400 mais 25, fica R$2.425. Ok? Alternativa letra E. Essa é a resposta. Vamos ao terceiro e último exemplo sobre mínimo múltiplo comum, gente. Mais uma questão de vestibular. Olha só. Maria recebeu alta do hospital, mas deverá continuar o tratamento em casa por mais 30 dias completos. Para isso, ela deverá tomar o remédio A cada 4 horas, o B a cada 5 horas e o C a cada 6 horas. Aqui, gente, ó, de 4 em 4, de 5 em 5 e de 6 em 6 horas vai ter que tomar os medicamentos A, B e C. Em casa, Maria iniciou o tratamento tomando o remédio A, o B e o C no mesmo horário. Então, ela começou ingerindo os 3 ao mesmo tempo e continuou tomando. Então, aqui, ó, supondo que ela atenderá rigorosamente às recomendações médicas quanto ao horário da ingestão dos medicamentos, então o número de vezes em que os 3 remédios foram ingeridos simultaneamente foi. O número de vezes em que os 3 remédios foram ingeridos simultaneamente. Ferreto, como assim? Ó, lá no começo ele diz que o tratamento ele é de 30 dias. Se o tratamento é de 30 dias, nesse período ela vai tomando os medicamentos. Quantas vezes o A, o B e o C foram ingeridos simultaneamente? Isso aqui, gente, é uma clássica questão de mínimo múltiplo comum. Entre os números 4, 5 e o 6. Tá? Vamos fazer aqui, ó. Entre o 4, o 5 e o 6, fatorando simultaneamente, nós vamos ter por 2, 2, 5, 3, por 2, 1, 5, 3, por 3 dá 1, o 5 repete de novo, e por 5 dá 1. Terminou, né? 1, 1, 1. Então, significa que o mínimo múltiplo comum entre 4, 5 e 6 é o produto dos fatores. Ou seja, 2 ao quadrado vezes o 3 vezes o 5. Isso aqui vai dar quanto? 2 ao quadrado é 4, vezes o 3, 12, vezes o 5, 60. Gente,
Esse 4, 5 e 6 são tempos em horas. Significa que a cada 60 horas, a Dona Maria vai tomar os medicamentos simultaneamente. Aí você vai pensar assim, ó, poxa, ela tem 30 dias de tratamento. Cada dia possui 24 horas. Isso aqui vai dar um total, gente, de 720 horas de tratamento. Bom, como é de 60 em 60 horas, se a gente pegar esse valor e dividir por 60, o que vai acontecer? O resultado aqui vai dar 720 dividido por 60, isso aqui vai dar 12. Só que olha só, gente, você pode pensar assim, poxa, deu 12, já vem para a alternativa A, marca a resposta e erra a questão, gente. Como assim, Ferreto? Olha só. Dessa maneira, gente. Aqui, a Dona Maria começou o tratamento. Então, tomou o medicamento, aguardou 60 horas, tomou novamente o medicamento, aguardou mais 60 horas, tomou novamente o medicamento. Está percebendo uma coisa? Que num espaço, em 2 espaços, vamos dizer, de 60 horas, ela tomou 3 vezes o medicamento. Olha só, em 3 espaços de 60 horas, ela vai tomar 4 vezes o medicamento. E assim vai indo, gente. Mais 60 horas, ela vai tomar o medicamento novamente pela 5ª vez. Então, olha só, em 4 espaçamentos, ó, primeiro, segundo, terceiro e 4º espaçamentos, ela tomou simultaneamente 1, 2, 3, 4, 5 vezes o remédio. Então, tu pensa o seguinte, continua pensando na mesma situação. No espaçamento de 12 períodos, ela vai tomar sempre uma vez a mais. Ou seja, vai ter tomado 13 vezes o medicamento. Essa que é a ideia, tá? Então, a alternativa correta para essa questão é o item B. Ok, gente? Interessante essa última questão, né, gente? Nunca vá direto na resposta, releia, pense, pode ter algumas pegadinhas nas questões, tá? Então é o seguinte, gente, terminamos mais uma aula. Se você gostou dessa aula, clique em gostei lá, comente, assim que possível eu vou fazer comentários também, ok? E a gente se encontra na próxima. Até mais, gente.